O sol já estava alto naquele dia, em que a cidade inteira parecia se mover em direção a um único lugar, a arena de rodeios, que ficava bem no centro da praça. Havia expectativa no ar, um tipo de energia que misturava curiosidade, ansiedade e, para alguns, até medo. Todos os bancos estavam ocupados, e até mesmo quem não tinha conseguido ingresso se espremia contra as grades de ferro, tentando arrancar pelo menos uma fresta de visão do que estava prestes a acontecer. Aquele não era um evento comum. Não se tratava de mais uma competição ou de uma festa popular qualquer. Não, era algo diferente. Havia sido anunciado em todos os cantos da região que um cavalo selvagem, conhecido por sua fúria e força indomável, seria desafiado naquele dia. O animal, chamado de Relâmpago, já havia derrotado todos que tentaram montá-lo. Homens jovens, fortes, campeões de rodeio, todos tinham sido arremessados ao chão em questão de segundos, alguns saindo feridos, outros simplesmente humilhados. Mas, naquela manhã, o anúncio não era apenas sobre o cavalo. O verdadeiro chamariz era a promessa feita por um milionário local, conhecido por sua arrogância e vaidade. Ele havia se colocado como anfitrião do evento, oferecendo uma recompensa milionária a quem conseguisse domar a fera. O prêmio em si já era suficiente para atrair multidões, mas havia algo mais. O jeito como o homem falava sobre o cavalo e sobre os desafiantes. Ele zombava, ria, tratava todos como fracos e incapazes. Para ele, aquilo era apenas diversão, uma forma de mostrar poder e alimentar seu ego. E foi exatamente esse tom de desprezo que fez a cidade inteira se reunir. Não era apenas sobre o cavalo, mas sobre assistir a uma disputa carregada de orgulho, desafio e humilhação. No meio da multidão, entretanto, havia alguém que destoava. Um homem idoso, com roupas simples, passos lentos e olhar cansado. Seu nome era Elias, e pouca gente ali sabia quem ele realmente era. Para a maioria, parecia apenas mais um espectador curioso, talvez até um pouco deslocado naquela confusão. Mas dentro dele ardia algo que ninguém podia enxergar. Uma história antiga, uma memória que o ligava de forma única ao cavalo que estava prestes a ser exibido diante de todos. Enquanto as pessoas gritavam e riam, Elias mantinha-se em silêncio. Ele não procurava chamar atenção, não buscava holofotes. Seu coração batia mais rápido não pelo prêmio anunciado, mas por uma razão que poucos poderiam entender: o amor. Não o amor pelo dinheiro ou pela fama, mas o amor profundo e desesperado por sua esposa, que lutava contra uma doença silenciosa e cruel. Elias sabia que não tinha tempo a perder. Cada batida do coração dela parecia um aviso de que o fim poderia estar próximo. E a promessa daquele prêmio, embora envolta em zombaria, era a única esperança que restava para custear o tratamento que ela tanto precisava. Na arena, os primeiros desafiantes já estavam sendo apresentados. Jovens fortes, musculosos, com olhares cheios de confiança. O milionário ria alto, cumprimentava os que se arriscavam, mas seu sorriso não era de apoio. Era um sorriso que parecia torcer para que todos falhassem, apenas para reforçar sua própria superioridade. Um a um, os homens subiam no dorso do cavalo e eram arremessados ao chão. O público vibrava a cada queda, como se aquilo fosse parte de um espetáculo cruel. O som dos corpos atingindo a areia misturava-se aos gritos e aplausos. Mas, para Elias, cada queda era um lembrete do tamanho do desafio que ele teria pela frente. Quando o último dos jovens foi derrotado, um silêncio diferente tomou conta da arena. O milionário ergueu-se satisfeito e, em tom provocativo, anunciou: mais alguém? Ou todos já entenderam que esse cavalo não pode ser domado? A plateia riu. Alguns gritaram palavras de apoio ao homem, outros zombaram dos que haviam tentado. Foi nesse momento que Elias, com passos lentos mas firmes, começou a caminhar até o centro da arena. O burburinho foi imediato. Risadas ecoaram, vozes de surpresa se misturaram. Ele enlouqueceu! Esse velho mal consegue andar, vai querer domar o relâmpago? Isso vai ser rápido demais! O milionário, vendo a cena, não conteve a gargalhada. Para ele, aquilo era apenas mais uma piada, talvez a melhor do dia. Ele cruzou os braços, encarou Elias com desdém e disse em voz alta para todos ouvirem: parece que hoje teremos não só um espetáculo, mas também um momento de comédia.
O público riu ainda mais, mas Elias não respondeu. Seu olhar estava fixo no cavalo. Seus olhos, turvos pelo tempo, ganharam um brilho diferente, como se reconhecessem algo que os outros não podiam perceber. Enquanto todos viam apenas um velho prestes a ser derrotado, Elias via mais do que um animal selvagem. Ele via uma conexão, uma lembrança, uma oportunidade única não apenas de provar algo, mas de salvar a pessoa que mais amava. Naquele instante, sem dizer palavra, Elias se aproximou. O silêncio voltou a dominar a arena. E por trás das risadas, por trás das provocações, nascia uma expectativa silenciosa. O que aquele homem simples poderia fazer diante de um desafio que havia derrotado a todos? O silêncio que tomou conta da arena parecia ter um peso próprio. Depois das gargalhadas, dos gritos e dos comentários debochados, todos esperavam pela queda iminente do velho que ousava desafiar o impossível. Elias, no entanto, não demonstrava pressa. Seus passos eram lentos, mas firmes, e cada movimento parecia carregado de propósito. Havia nele uma calma que contrastava de forma gritante com a agitação da multidão e com a fúria do animal que relinchava, preso pelo cabresto no centro do espaço. Relâmpago batia as patas contra o chão, jogava a cabeça para cima. Sacudia a crina como se quisesse anunciar ao mundo que ninguém jamais conseguiria dominá-lo. Seus olhos, negros e selvagens, varriam o ambiente com uma mistura de raiva e desconfiança. E, no entanto, quando Elias se aproximou alguns passos, algo diferente aconteceu. O cavalo, por um breve instante, pareceu hesitar. Ninguém percebeu, exceto o idoso. Para os olhos treinados de Elias, aquele movimento não era apenas um reflexo. Era reconhecimento. Um lampejo de memória que ainda pulsava nas veias do animal. "Velho tolo", resmungou alguém na plateia. "Vai acabar morto." O milionário, rindo alto, fez questão de amplificar a humilhação. "Vejam só, senhores. O tempo do circo voltou. Agora teremos o palhaço da tarde." As gargalhadas se espalharam. Elias, no entanto, continuava em silêncio. Ele não estava ali para responder zombarias, nem para alimentar discussões. O que ele precisava era de foco. A cada passo que dava em direção ao cavalo, mais lembranças surgiam em sua mente. Os dias de juventude, quando ainda tinha forças para correr pelos campos, quando o Relâmpago era apenas um potro assustado, dependente e curioso. Ele recordava as manhãs em que o alimentava, as tardes em que o ensinava a confiar, e as noites em que, cansados, apenas se deitavam lado a lado, sob o céu estrelado. Era uma amizade que o tempo e as circunstâncias haviam arrancado de suas mãos. Mas diante de todos aquele laço parecia querer renascer. Relâmpago bufou, jogando areia para o alto com as patas. Elias ergueu a mão, devagar, não como alguém que tenta dominar, mas como alguém que busca reencontrar. A plateia explodiu em comentários. "Vai ser pisoteado. Ele mal consegue erguer o braço. Isso vai acabar mal." Mas Elias não se intimidou. Seu olhar encontrou o do cavalo, e naquele instante, o barulho da multidão pareceu desaparecer. Era como se só existissem os dois ali, o homem e o animal. Um passado compartilhado, uma história interrompida, uma dor silenciosa que agora encontrava espaço para florescer novamente. O milionário, incomodado com o que via, levantou-se da cadeira. Ele não esperava que o velho sequer tivesse coragem de chegar tão perto do cavalo. Aquilo o deixava inquieto, pois, em algum lugar do fundo da sua arrogância, ele sabia que havia algo diferente no olhar daquele idoso. Algo que os outros não percebiam. "Vamos, Relâmpago!" gritou ele como se pudesse manipular a fera. "Mostre a esse homem que aqui não há lugar para tolos." O cavalo reagiu, levantando as patas dianteiras, relinchando alto, tentando intimidar. A multidão vibrou com o movimento, mas Elias manteve-se firme. Não deu um passo atrás. Não ergueu a voz. Apenas continuou parado, com a mão estendida, esperando. E foi aí que o impossível aconteceu. Relâmpago não atacou. Em vez disso, permaneceu imóvel por alguns segundos encarando Elias com intensidade. O público, sem entender, caiu num silêncio pesado. Alguns se entreolharam, confusos. Outros murmuravam que aquilo não fazia sentido. Elias respirou fundo. Aproximou-se mais um pouco, até que finalmente sua mão encostou no pescoço do cavalo. O toque foi suave, quase paternal. O animal, que antes parecia ser pura fúria, inclinou levemente a cabeça,
como se aceitasse aquela presença. A arena explodiu em vozes. Isso não é possível. Deve ter algum truque. Como esse velho conseguiu se aproximar? O milionário apertava os punhos, frustrado. Aquilo fugia completamente do que ele havia planejado. Aquele evento era para ser o palco da sua superioridade, para mostrar que ninguém poderia vencer o desafio. Mas agora, diante de todos, um homem que ele ridicularizara mostrava uma calma e uma conexão que ninguém compreendia. Elias, ainda em silêncio, encostou o rosto contra a crina do cavalo. Murmurou algumas palavras que ninguém ao redor conseguiu ouvir, mas, se alguém tivesse se aproximado, teria escutado. Eu voltei, meu amigo. Nunca deixei de acreditar em você. Relâmpago respirou fundo, como se reconhecesse aquela voz. Era como se décadas de distância fossem apagadas naquele instante. A confiança, antes enterrada sob camadas de tempo e abandono, começava a florescer novamente. O público, atônito, não sabia se aplaudia ou vaiava. Alguns ainda riam, tentando manter a zombaria. Mas outros começavam a sentir algo diferente. Respeito. Elias sabia que aquele era apenas o primeiro passo. Encostar no cavalo não era domá-lo. Montar seria o verdadeiro desafio, e o perigo ainda estava à espreita. Mas ao contrário dos outros que haviam tentado, ele não estava ali para provar força. Estava ali para provar amor, lealdade e, acima de tudo, esperança. Com um movimento lento, ele começou a se posicionar para subir no cavalo. Relâmpago não se afastou, mas também não facilitou. O animal bufava inquieto, como se testasse os limites daquele reencontro. Elias, sem pressa, apoiou a mão na sela e preparou-se para montar. A multidão prendeu a respiração. O milionário, agora de semblante fechado, tentava disfarçar o incômodo, mas no fundo sabia que algo fora do seu controle estava acontecendo diante de seus olhos. Que assim, entre risadas que se calavam e olhares que se arregalavam, o velho Elias se preparava para desafiar não apenas um cavalo indomável, mas também o orgulho humano que zombara dele desde o primeiro instante. O instante parecia suspenso no tempo. A mão de Elias firme sobre a sela, o corpo curvado pelo peso da idade e os olhos fixos em Relâmpago criavam uma cena quase irreal. Ninguém ousava piscar. O público, que minutos antes gargalhava, agora se via enfeitiçado pelo silêncio. Até o milionário, que buscava razões para zombar, havia perdido por um momento a voz. Com esforço, Elias apoiou o joelho e ergueu o corpo, subindo devagar sobre o dorso do cavalo. Relâmpago se agitou, bufou forte, como se aquele gesto despertasse memórias contraditórias, confiança e resistência ao mesmo tempo. O animal ergueu as patas, relinchou alto, quase derrubando o idoso. A plateia explodiu em gritos. Vai cair! Eu sabia! Isso não ia durar. Mas Elias, com uma calma quase impossível, segurou firme. Ele não usava a força, usava a lembrança. Não lutava contra o cavalo, mas acompanhava cada movimento, como se dançasse junto com a fera. Relâmpago saltava, girava, batia com as patas no chão, tentando sacudir o peso que carregava. A areia levantava em nuvens, os músculos do animal brilhavam de suor, e o barulho das ferraduras ecoava como trovão. Elias, porém, não desistia. Seus lábios se moviam, murmurando palavras que só o cavalo parecia ouvir. Eu sei que você lembra. Eu estou aqui. Confie em mim outra vez. O público assistia atônito. Aquilo não era um embate de dominação, mas um reencontro de almas. Aos poucos, os movimentos de Relâmpago começaram a mudar. Ainda inquieto, ainda selvagem, mas menos violento, como se cada gesto de Elias apagasse um pouco da desconfiança. O milionário se levantou bruscamente, irritado. Isso é fraude! Gritou, tentando abafar a comoção. Esse velho deve ter algum truque. Mas ninguém mais parecia acreditar em suas palavras. Os olhares estavam fixos no centro da arena, onde homem e cavalo se transformavam em um só. E então veio o momento decisivo. Relâmpago, após vários minutos de luta, parou. Respirava fundo, as narinas dilatadas, o peito arfando. Elias, ainda montado, abaixou-se e passou a mão pela crina num gesto de carinho e respeito. A fera indomável havia cedido, não à força, mas à confiança. A multidão explodiu em aplausos e gritos. O barulho era ensurdecedor, mas acima de tudo,
Havia uma sensação coletiva de incredulidade. O impossível havia acontecido diante dos olhos de todos. Elias, com lágrimas discretas nos olhos, sabia que aquele não era apenas um triunfo, era um reencontro. Foi então que ele revelou o segredo que mudaria a forma como todos enxergavam aquela cena. Ainda sobre o cavalo, em voz embargada, ele disse: "Este não é apenas um animal selvagem. Ele é Relâmpago, o potro que criei quando era jovem, o cavalo que corri pelos campos da minha juventude, que alimentei com as próprias mãos, que vi crescer dia após dia." Um murmúrio correu pela arena, seguido por um silêncio quase reverente. O público, chocado, começou a compreender o que estava acontecendo. Não era mágica, não era truque, era amor, era memória. Elias continuou: "Muitos anos atrás perdi tudo. A vida me tirou mais do que eu poderia suportar. E entre essas perdas estava ele, levado de mim, vendido como se fosse apenas um objeto. Desde aquele dia, carreguei o peso de não ter estado lá para protegê-lo. E agora, depois de tanto tempo, aqui estamos nós, juntos outra vez." Relâmpago inclinou a cabeça, como se confirmasse cada palavra. Para a plateia, aquela cena ultrapassava qualquer competição. Não era mais sobre prêmio, sobre aposta, sobre humilhação. Era sobre destino, sobre reencontros que parecem impossíveis, mas que o tempo, de alguma forma misteriosa, faz acontecer. O milionário, agora sem graça, tentava encontrar uma forma de retomar o controle da situação. Mas sua voz se perdeu diante da força da história revelada. O público não queria mais ouvir sua arrogância. Estavam hipnotizados por Elias e Relâmpago. E naquele instante, o idoso deixou claro o motivo que o levara até ali. Virou-se para o milionário, ainda montado no cavalo, e falou com firmeza: "Eu não vim aqui por sua aposta, nem pelo dinheiro que tanto ostenta. Eu vim aqui porque precisava acreditar mais uma vez que o amor e a confiança podem vencer até o impossível. E se esse prêmio servir para salvar a vida da minha esposa, então sim, terá valido cada passo até aqui." Um silêncio emocionado tomou conta da arena. Muitas pessoas, antes zombando, agora choravam. Alguns homens, de chapéu na mão, abaixavam a cabeça em respeito. As mulheres se enxugavam discretamente, tocadas pela devoção daquele idoso. Relâmpago, que antes era símbolo de fúria, agora parecia símbolo de esperança. Estava sereno, calmo, como se tivesse esperado toda a vida para viver aquele momento. Elias, cansado, respirava fundo. Seu corpo doía, sua idade pesava, mas sua alma se sentia renovada. Ele havia reencontrado não apenas o cavalo, mas uma parte perdida de si mesmo. A multidão começou a aplaudir, não mais como espectadores de um espetáculo, mas como testemunhas de uma lição de vida. E no meio dos aplausos, havia uma nova sensação: respeito não apenas por Elias, mas por tudo o que ele representava. Os aplausos ecoavam por toda a arena como um trovão que não queria cessar. Elias permanecia sobre Relâmpago, respirando com dificuldade, mas com o coração leve, como não sentia havia décadas. O tempo parecia ter parado ali, naquele instante em que homem e cavalo, separados pelo destino, haviam se reencontrado em meio ao desprezo e ao orgulho humano. O milionário, agora pálido e silencioso, não sabia como reagir. O plano de transformar aquele evento em um espetáculo de humilhação tinha se virado contra ele. Sua risada havia desaparecido, substituída por um olhar perdido, como se algo dentro dele tivesse sido abalado. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, estivesse diante de algo que seu dinheiro não podia comprar: respeito genuíno. Elias desmontou com cuidado. Suas pernas tremiam. Não era apenas a idade, era a emoção de ter vivido um dos momentos mais intensos da sua vida. Assim que tocou o chão, Relâmpago permaneceu ao seu lado, sem amarras, sem medo. Aquele gesto simples, o animal livre escolhendo ficar, falava mais alto do que qualquer discurso. O público, movido por algo maior do que a curiosidade inicial, se aproximou da cerca e começou a gritar o nome do idoso. "Elias! Elias! Elias!" Alguns tentavam apertar sua mão, outros pediam para tocar no cavalo. Mas Elias não buscava glória. Ele caminhou devagar até a borda da arena, onde um repórter local, emocionado, estendeu o microfone. "O senhor tem alguma mensagem para deixar depois de tudo isso?" perguntou com a voz embargada. Elias respirou fundo, olhando para as pessoas ao redor. Depois olhou para Relâmpago, que o observava em silêncio,
e por fim ergueu os olhos para o céu antes de responder. Todos vocês viram hoje que a vida não é feita de força ou riqueza. A vida é feita de laços. Laços que criamos, que perdemos e que às vezes o destino nos dá uma nova chance de recuperar. O que aconteceu aqui não foi sobre domar um cavalo, foi sobre perdoar, sobre acreditar e sobre nunca desistir do que realmente importa. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi ainda mais comovente do que os aplausos anteriores. Pessoas que nunca haviam se emocionado com nada naquele tipo de evento, agora choravam abertamente. Era impossível não se sentir tocado. O milionário, visivelmente abalado, aproximou-se devagar. As pessoas abriram caminho, e ele parou diante de Elias. Por alguns segundos, ninguém sabia o que esperar. Talvez uma tentativa de recuperar o orgulho, talvez mais uma provocação, mas o que aconteceu a seguir surpreendeu até o último espectador. Começou ele com a voz trêmula. Eu fui um tolo. Passei a vida acreditando que o dinheiro podia me colocar acima de todos. Mas hoje aqui, diante de todos, percebi que o que tenho não vale nada perto do que o Senhor tem. E então, num gesto que ninguém imaginava, o milionário tirou o chapéu e o colocou contra o peito. Eu quero pedir desculpas a você e ao cavalo. E quero dizer que o prêmio é seu. Não apenas porque venceu o desafio, mas porque me ensinou algo que nem todo o meu dinheiro poderia comprar. A multidão explodiu em aplausos outra vez. Elias, com humildade, assentiu e apertou a mão do homem. Ele não guardava rancor. Para ele, a verdadeira vitória já estava conquistada. Dias depois, a história daquele evento estava em todos os jornais da região. Manchetes estampavam fotos do idoso ao lado do cavalo, com títulos que falavam de redenção, coragem e amor. Elias se tornou símbolo de esperança, não apenas para os mais velhos, mas para qualquer pessoa que já tenha se sentido esquecida ou subestimada pela vida. Com o prêmio nas mãos, ele correu contra o tempo para iniciar o tratamento da esposa. O dinheiro foi suficiente para pagar por procedimentos e medicamentos que antes pareciam inalcançáveis. E lentamente, como um milagre, ela começou a melhorar. Em algumas semanas, já conseguia caminhar novamente pelo jardim da casa simples onde moravam. E em cada passo havia lágrimas, não de dor, mas de gratidão. Numa tarde ensolarada, sentado no alpendre ao lado dela, Elias viu Relâmpago galopando livre pelo campo. O cavalo havia se tornado parte da família novamente, e sua presença parecia carregar um significado ainda maior do que no passado. Você nunca desistiu, disse sua esposa, segurando a mão dele. Mesmo quando todos diziam que era loucura. Eu não podia desistir, respondeu ele sorrindo. Porque quando a gente ama de verdade, a gente encontra forças que nem sabia que tinha. Os dois ficaram ali em silêncio, assistindo ao cavalo correr. E naquele momento, Elias compreendeu algo profundo. A vida não havia lhe tirado tudo. Ela apenas o havia levado por caminhos difíceis para que pudesse reencontrar o que realmente importava. Não a glória, não a riqueza, mas o amor em suas formas mais puras. Meses depois, a arena que antes foi palco de zombaria se transformou em símbolo de união. O milionário, profundamente tocado pela experiência, financiou a criação de um centro de ecoterapia em homenagem a Elias e Relâmpago, um espaço destinado a ajudar crianças e idosos em reabilitação, usando cavalos para fortalecer não só o corpo, mas também o coração. No dia da inauguração, Elias foi convidado de honra. Caminhou devagar até o centro da arena, agora renovada, com os olhos marejados. Quando o público o viu, aplaudiu de pé. Não era mais o velho ridicularizado. Era a prova viva de que coragem e amor podem mudar destinos. Relâmpago, ao seu lado, relinchou suavemente, como se entendesse cada emoção daquele momento. Elias acariciou sua crina e sorriu. Nós conseguimos, meu amigo. Contra todas as expectativas, nós conseguimos. E assim, a história que começou com risadas e desprezo terminou com lágrimas e aplausos. Não era sobre vencer um desafio, mas sobre transformar corações. Sobre mostrar que o tempo, a idade ou as dificuldades nunca são obstáculos para quem tem propósito. O velho que todos zombaram mostrou ao mundo que os maiores feitos não estão na força dos braços, mas na profundidade dos sentimentos. E o cavalo indomável, que ninguém acreditava que pudesse ser domado, mostrou que até as almas mais selvagens podem se render ao poder do amor verdadeiro. No fim,
aquele dia não foi apenas um capítulo da vida de Elias. Foi um lembrete para todos nós. O que realmente importa nunca é o que possuímos, mas quem escolhemos amar, proteger e jamais abandonar.